pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o futuro das religiões. No censo de 2010, declararam-se sem religião no Brasil pelo menos cerca de 12 milhões de pessoas. E este grupo, formado por este grande número de pessoas, está atrás apenas das religiões católicas e dos evangélicos pentecostais. Porém, quando eles se dizem enquadrar sem religião, não quer dizer que todos sejam ateus. Apesar de alguns se incluírem nessa categoria, alguns apenas eles não escolheram alguma religião para seguir. Eles têm fé, porém eles não seguem nenhum tipo de religião. Vemos que hoje em dia, muitas pessoas afirmam que a religião está em crise na sociedade moderna. Muitas pessoas elas deixam de buscar viver em uma religião, deixam de buscar viver na fé e muitas pessoas até elas fazem a previsão de que aconteça o desaparecimento das religiões. Porém, 3 fatos mostram que a religião ela ainda é muito valorizada. Os fatos são de que o número de adeptos das grandes religiões aumenta em proporção maior que o crescimento demográfico, ou seja, o número de pessoas que escolhem viver uma religião, que se dizem católicos ou evangélicos, entre outros tipos de religião, são maiores que o crescimento demográfico. As estatísticas mostram que entre 1946 e 1994, o número de cristãos duplicou e de muçulmanos triplicou. Esses dados, eles são antigos, mas mesmo recentemente, eles continuam proporcionais. Por exemplo, ainda continuam a questão do crescimento das religiões. Nos países que pertencem à União Soviética, onde era proibido praticar qualquer tipo de religião, ressurge com força o sentimento religioso. Então, antigamente, na União Soviética, era proibido praticar qualquer tipo de religião. Porém, hoje em dia, existem mais adeptos às religiões. O terceiro fato é de que os fenômenos religiosos de massa ocupam cada vez mais espaço na televisão e na imprensa. 2 exemplos são de que o Papa João Paulo II reuniu em uma só cerimônia 2 milhões de jovens em Roma em 2000 e mais de 1 milhão de muçulmanos se reúnem em Meca, a grande peregrinação anual. Há várias causas que explicam o retorno do sentimento religioso. Há várias causas que explicam o porquê as pessoas ainda buscam muito viver uma religião. Uma dessas causas que explica é de que a religião é elemento essencial na vida das pessoas e das sociedades. Ela nos ensina como vivermos melhor. Nas sociedades massificadas, é cada vez mais necessário uma comunidade de referência e que permita a expressão individual. E, por fim, é de que as religiões cultivam a esperança e a solidariedade, que são sentimentos que aproximam as pessoas. Tendo lido esse texto, de acordo com o conteúdo estudado até aqui, vocês vão responder. A. Para que serve a religião? De acordo com o que foi estudado, vocês vão me responder essa questão. Letra B. O que confirma o retorno da prática religiosa nos dias de hoje? Quais são os fatos que demonstram que a prática religiosa ainda é procurada nos dias de hoje e ela continua aumentando? E como se explica o fenômeno religioso atualmente? Na segunda questão, vocês vão explicar com as palavras de vocês o significado dos seguintes termos. Deus Pai. Então, para você, o que significa esse termo Deus Pai? O que eu quero dizer quando eu digo Deus Pai? Ternura. Para você, o que significa ternura? O que é ternura? Revelação. Quando você ouve essa palavra revelação, vem o que à sua mente? Injustiça. Perdão. O que é o perdão para você? E o que é a confiança? Então, cada um desses termos, vocês vão explicar de acordo com as suas palavras e com os seus conhecimentos. E, por fim, a terceira questão. Vocês vão refletir essa seguinte frase. Você também é filho de Deus. Isso significa que os outros são seus irmãos. Então, se todos nós somos irmãos em Cristo, como nós devemos reagir
e agir em relação a eles, como nós devemos ser, o que nós devemos praticar com o próximo. Então é isso, pessoal. O conteúdo da aula de vocês será esse, o futuro das religiões, e a atividade será a que eu expliquei. A atividade vocês irão responder no Google Forms. Será aquele link que eu vou disponibilizar após cada um de vocês assistir ao vídeo, tá? Então, até a próxima aula e qualquer dúvida vocês coloquem aqui no grupo.